Boa noite a todos. Eu sou a Jana, gastroenterologista pediátrica e gerente médica do Axê, e tenho o privilégio de recebê-los para darmos seguimento à nossa iniciativa de educação médica continuada, em parceria com a Federação Brasileira de Gastroenterologia. Hoje nós trataremos de um tema bastante frequente e que merece a nossa atenção: esteatose hepática, a raiz do problema e estratégias de manejo. E contaremos com a ilustre presença do Dr. Sérgio Pessoa. O Dr. Sérgio é hepatologista, chefe do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Geral de Fortaleza e sócio titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Sociedade Brasileira de Hepatologia, e trará para nós uma atualização a respeito da doença hepática gordurosa não alcoólica, essa desordem multissistêmica desafiadora que se prova tão presente em nossos consultórios. Nós contaremos com uma sessão de perguntas ao final, então fiquem à vontade para enviarem perguntas que serão respondidas pelo Dr. Sérgio ao final de sua apresentação. Nós contamos com a participação de todos e agradecemos em nome do Axê e da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Dr. Sérgio, por favor, podemos dar seguimento agora. Muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Hoje eu tenho a grande honra de estar aqui representando a Federação Brasileira de Gastroenterologia, o Programa Jovem Gastro e o FAPEG, com o apoio do Laboratório Axê, para conversarmos sobre a esteatose hepática, a raiz do problema e estratégias de manejo. A esteatose hepática é uma das faces da doença hepática gordurosa não alcoólica. Nós dividimos essa patologia em duas grandes situações. A esteatose hepática, onde nós temos o acúmulo de gordura no fígado associado a pouca inflamação e quase nenhuma fibrose, e a esteatohepatite não alcoólica, que é a face mais grave dessa situação, onde há o acúmulo de gordura no fígado, existem fenômenos inflamatórios importantes e fibrose, às vezes avançada, com evolução para cirrose e carcinoma hepatocelular. Quando a gente fala da raiz do problema, muito provavelmente a raiz do problema está na epidemia de obesidade a nível mundial. Vejam nesse gráfico que aqueles países onde a gente percebe um aumento de prevalência da obesidade, se observa também um aumento de prevalência da doença hepática gordurosa não alcoólica. As coisas, então, caminham juntas. Aqui no Brasil não é diferente. Vejam esse gráfico do Ministério da Saúde, um estudo que vai até 2018, que nos mostra uma população de obeso correspondendo a cerca de 50% da nossa população total. Então, efetivamente, nós temos uma população de obesos significativa e temos também muita doença hepática gordurosa não alcoólica. Daí, o tratamento, a condução dessa doença não poder ficar apenas na mão do hepatologista. O gastroenterologista deve se incorporar ao tratamento dessa doença, bem como os clínicos e, notadamente, o pessoal da medicina primária, que às vezes é quem primeiro se defronta com esse tipo de paciente. E por que nós temos essa epidemia de obesidade? A imprensa leiga nos responde de forma clara. Veja que o número de calorias recomendados para o indivíduo manter o peso seria em torno de 2.500 calorias por dia. Um combo com um sanduíche Whopper, bastante conhecido de uma determinada rede de fast foods, tem 2.090 calorias. Então, o cara, com um combo desse, ele praticamente já come toda a quantidade de calorias que ele deveria comer durante o dia. E a gente percebe em estudos americanos que a prevalência da obesidade, principalmente a obesidade mórbida, corresponde a um aumento do número de restaurantes de fast food. Então, essa mudança do padrão alimentar certamente contribui muito para a obesidade da população.
E essas cadeias de fast food, elas conseguem aumentar cada vez mais a quantidade de comida que você ingere numa refeição por preços cada vez mais baratos, o que torna extremamente atrativo para a população. E isso é um fenômeno mundial, não é um fenômeno apenas americano, um fenômeno nacional. Vejam que nós temos 42 mil redes dessa primeira marca, em torno de 38 mil da segunda e 30 mil da terceira. Então, o mundo todo passou a consumir muita caloria, passou a consumir muito fast food. Daí, a gente observa a tremenda prevalência dessa doença distribuída globalmente. Vejam que a América do Sul tem 30,5% de prevalência de doença hepática gordurosa não alcoólica. É maior, inclusive, que a América do Norte e que a própria Europa. Então, é um problema que bate à porta dos nossos consultórios diariamente. Aqui no Ceará não é diferente. Um trabalho do Dr. Bhagavan Coelho, no Hospital Geral, mostrou que a nossa população com doença hepática gordurosa não alcoólica é predominantemente de mulheres com IMC elevado. A doutora Rebeca Pessoa estudou uma corte de 800 ultrassons no serviço privado e demonstrou que há uma prevalência de 31% de esteatose hepática, semelhante àquela demonstrada no mapa mundial. Quais são os grupos, então, que nós temos que estar atentos para identificar a doença hepática gordurosa não alcoólica? Nós temos que pesquisar nos obesos, nos diabéticos e portadores de hipertrigliceridemia, nos dislipidêmicos, nos hipertensos, nos portadores de hepatite C. O genótipo 3 do vírus C é esteatogênico. Aqueles indivíduos que têm o hábito de grande consumo de frutose, principalmente refrigerantes e fast foods, com um baixo consumo de café. A cafeína parece ter um efeito protetor sobre a evolução da doença. Um outro hábito muito comum entre esses pacientes é a omissão do café da manhã e do almoço, associado a grandes refeições noturnas. É aquele cara que chega em casa e come muito durante a noite. E é uma doença com potencial evolutivo. Veja que o fenômeno começa por esteatose pura, onde nós temos infiltração gordurosa, sem balonização e sem inflamação. Segue-se, então, a fase de esteatohepatite, que é a fase mais grave da doença, com mais infiltração gordurosa, com mais necroinflamação e lesão hepatocelular e evolução para a fibrose. E isso vai culminar com quadros de cirrose ou de carcinoma hepatocelular. Em relação ao carcinoma hepatocelular, vale a pena citar que esses pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica podem desenvolver carcinoma hepatocelular sem passar pela fase de cirrose. Isso é muito importante no acompanhamento deles. E a fibrose, por que ela é tão importante? Nós devemos estimar o grau de fibrose desses doentes. Nós podemos estimar a fibrose por modelos matemáticos, como o APRE, o NEFL Score, o FIB4. Podemos usar a elastografia hepática ou mesmo a biópsia hepática. E aí a gente percebe nesse estudo que os pacientes que têm pouca fibrose hepática, aqueles que são F0, F1 e F2, a longo prazo eles morrerão muito mais de doença cardiovascular e de câncer não hepático do que da própria doença hepática. No entanto, os pacientes que são F3 e F4, que têm fibrose avançada, terão um potencial alto de evoluir para óbito por complicações da cirrose hepática e pelo próprio carcinoma hepatocelular. A mortalidade da doença hepática gordurosa não alcoólica, ela já é maior do que a da população normal. Então, percebam que os portadores de doença hepática não alcoólica, eles têm um risco maior de morte pela própria doença hepática, por doença cardiovascular e por câncer não hepático. Então, é realmente uma doença sistêmica com um potencial de complicação significativo a longo prazo. E agora, quando a gente está tão preocupado com a pandemia da Covid-19, a doença hepática gordurosa não alcoólica parece ter impacto nisso aí também.
Vejam esse trabalho chinês, onde 200 pacientes foram estudados, eram pacientes que já tinham diagnóstico de doença hepática gordurosa e adquiriram Covid-19. Na maioria deles, a lesão hepatocelular foi leve, mas se caracterizou que o IMC elevado e a própria doença hepática gordurosa não alcoólica seriam fatores de risco para formas mais severas. A possibilidade da participação do eixo intestino-fígado na gênese desse processo, com alterações da permeabilidade intestinal induzidas pelo próprio vírus. No entanto, a gente não sabe se o fato do indivíduo ter doença hepática gordurosa não alcoólica mudaria a conduta que nós teríamos diante da Covid-19. Isso é uma dúvida que ainda não foi respondida. O tratamento atual da doença, então. O tratamento, a gente entra num confronto entre o que a gente tem de bases científicas e o que a gente vai fazer na prática clínica diária. Esses pacientes estão chegando dia a dia no consultório e nós temos que decidir algum tipo de tratamento porque a doença é evolutiva. Apesar de nós não termos muita base científica, muito a ser feito com esses pacientes. Esse é o doente padrão que vocês vão se deparar. É o máximo diabéticos, triglicéridos e hipertensos. Ele é fácil de identificar. É o indivíduo obeso, normalmente que chega de camiseta, de bermudão, com ultrassom embaixo do braço, dizendo que está com um problema no fígado. Normalmente são doentes rebeldes ao que você vai falar e que normalmente não seguem o que é recomendado para o seu tratamento. E mesmo assim, com toda essa dificuldade, por que tratar? Nós temos que tratar essa doença porque ela tem uma evolução clara para a cirrose hepática e para carcinoma hepatocelular. A mortalidade global, como vocês viram, é maior do que a população controle. Há uma alta taxa de mortalidade por doença cardiovascular e há uma mortalidade elevada associada à falência hepática quando esses doentes evoluem para quadros de cirrose. O tratamento atual, ele é bem resumido nesse gráfico. Vejam, então, que a primeira coisa você procura caracterizar o grau de fibrose. Evidenciando-se, então, o grau de fibrose, se é um paciente com pouca fibrose, F0, F1, F2, o potencial de complicação é muito mais cardiovascular do que propriamente hepático. Já os F3 e F4 provavelmente teriam uma evolução aumentada para cirrose e para carcinoma hepatocelular. As medidas de mudança de vida, introdução de alterações na dieta e tratamento de comorbidades metabólicas devem ser feitas em todos os pacientes. Alguns deles, inclusive, nós temos que discutir a cirurgia bariátrica, mas a cirurgia bariátrica ela tem um limite. Pacientes já com evidências de descompensação de cirrose, notadamente hipertensão porta, ascite, não devem ser mais operados. O tratamento medicamentoso tem espaço nos pacientes F2, F3 e F4, e naqueles já com doença avançada, resta-nos acompanhar a possibilidade do aparecimento de carcinoma hepatocelular e varizes esofágicas. Iniciamos, então, pela abordagem não farmacológica que será feita para todos os pacientes. Nós teremos, então, que promover perda de peso, 3 a 5% para melhorar a esteatose, 7 a 10% para que tenhamos ação sobre o fenômeno inflamatório e a fibrose. Então, nossa meta seria perda de, no mínimo, 7%, com alvo de 10%. Os doentes devem ser recomendados a fazer exercício físico regular. O exercício físico previne, reduz a esteatose e melhora a histologia hepática. A cirurgia bariátrica deve ser discutida em pacientes que têm critérios para a cirurgia bariátrica. Nós não podemos utilizar a cirurgia bariátrica como tratamento efetivo do NASH, mas sim o tratamento da obesidade, que por sua vez melhoraria o NASH. A dieta recomendada é em torno de 500 a 1.000 quilocalorias por dia, e a dieta mais preconizada e mais estudada na literatura é a dieta do Mediterrâneo. Então, se seu paciente pergunta qual é a dieta ideal, dieta do Mediterrâneo ele vai encontrar na internet, fácil, inclusive, de discutir com as nutricionistas. A abordagem da perda de peso ela é sequencial. Nós já conversamos sobre as metas.
Para melhorar a esteatose, 5%, para melhorar a inflamação, 7%, para melhorar a fibrose, 10%. O primeiro passo para todos os pacientes seria dieta e exercício físico. O segundo passo, para aqueles pacientes que não respondem ao primeiro ou que já tenham de saída um IMC acima de 27, seria a utilização de drogas para a obesidade, notadamente o orlistat e a liraglutida. E o terceiro passo, para os pacientes que não responderam ao segundo ou que de saída têm IMC acima de 35, seria uma discussão efetiva da cirurgia bariátrica. O exercício físico, ele promove a regulação metabólica, ele melhora a inflamação e a fibrose. Ele reduz as enzimas hepáticas e melhora a própria esteatose. O recomendado é uma atividade vigorosa aeróbica associada à atividade de força com treinos de resistência. O ideal é supervisionada por educador físico. E, em média, nós recomendamos cerca de 50 minutos de atividade física, 5 vezes na semana, para que tenha algum tipo de resposta metabólica. O tratamento farmacológico que está nos guidelines, ele é absolutamente off-label. Nós não vamos encontrar nenhuma bula de medicação dizendo que aquele remédio é específico para o tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica. Os mais estudados no momento são a metformina, a pioglitazona, a liraglutida e a vitamina E. A metformina promove melhora do perfil lipídico e promove perda de peso, é uma droga barata e acessível. Notadamente, a gente vai encontrar resposta bioquímica com doses de 2 gramas após 1 ano de uso. No entanto, ela não tem ação significativa na histologia e não deve ser considerada um tratamento específico. Ela é um tratamento adjuvante. Em relação às drogas específicas, nós temos principalmente vitamina E e pioglitazona respaldada nos vários guidelines das diversas sociedades do mundo. A vitamina E e a pioglitazona foram respaldadas pelo estudo PIVENS em 2010, que mostrou que haveria uma boa resposta histológica com a vitamina E em 36% dos casos, com a pioglitazona em 47%, no placebo apenas 21% de resposta. A pioglitazona, ela tem ação na esteatose pura, no NASH e na fibrose hepática, reduz a obesidade visceral, melhora a resistência à insulina, a intolerância à glicose e controla o diabetes tipo 2, melhora a aterosclerose e os eventos cardiovasculares e tem um efeito potencial em diminuir a possibilidade de carcinoma hepatocelular e câncer de colo em diabéticos tipo 2. A vitamina E se usa na dose de 800 unidades ao dia, tem resposta histológica, principalmente em adultos não diabéticos. Acontece que alguns estudos recomendam que se use apenas após comprovação por biópsia. É uma droga específica de primeira linha. Os primeiros guidelines, principalmente esse guideline americano, não recomendava a vitamina E em diabéticos, em cirróticos e em portadores de doença hepática gordurosa não alcoólica que não tivessem sido submetidos à biópsia. Isso vem sendo questionado em trabalhos recentes. A liraglutida surge como uma opção interessante. Esse estudo LEAN, que é um estudo multicêntrico, duplo cego randomizado, mostrou uma resposta efetiva da liraglutida em torno de 40% dos casos, enquanto o placebo apenas 9% dos casos. A liraglutida melhora a resistência à insulina, promove perda de peso e melhora a histologia. A cirurgia bariátrica cada vez se consolida como uma forma de tratamento eficaz da doença hepática gordurosa não alcoólica. Veja que a cirurgia bariátrica ela tem ação na redução da inflamação e na melhora da esteatose e, às vezes, da própria fibrose hepática. No entanto, nós precisamos de melhor resposta terapêutica. Esse modelo nos mostra que as melhores respostas que nós obtemos no tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica estão em torno de 30%. Isso é muito pouco. Isso significa mais ou menos a resposta que nós tínhamos
quando nós tratávamos hepatite C com interferon convencional e ribavirina. É muito pouco, é insatisfatório. Nós precisamos, no futuro, de drogas que melhorem o fenômeno inflamatório com resolução da NASH e melhorem principalmente a fibrose para deter a evolução da doença para cirrose e para carcinoma hepatocelular. Existem inúmeros novos alvos terapêuticos sendo estudados e a droga ideal seria aquela que promovesse correção da resistência à insulina e da lipotoxicidade, que tivesse ação antifibrosante no fígado e que aumentasse a sobrevida por proteção cardiovascular e hepática. Provavelmente nós não teremos essa droga isolada. E aí é possível que no futuro próximo nós comecemos a associar drogas no tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica. Já surgem algumas drogas no cenário. O ácido obetichólico já está disponibilizado nos Estados Unidos e ele tem ação efetiva na melhora da fibrose. No entanto, é uma droga extremamente cara e que dá prurido em boa parte dos pacientes. A N-acetilcisteína é uma droga segura, barata, disponível, vem sendo estudada aqui no Brasil, com trabalhos efetivos da professora Cláudia Oliveira, na USP, com evidências de melhora da esteatose, melhora da balonização e melhora dos índices de inflamação. Os probióticos, como tudo na gastroenterologia, também estão presentes no tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica. Essa meta-análise é antiga, é de 2013, mas ela mostra evidências de melhora dos fenômenos inflamatórios. O grande problema, como todo grande problema nos probióticos, é que nós não sabemos quais são os pacientes que deverão usar probióticos, nós não sabemos ainda qual é o probiótico ideal e por quanto tempo ele deveria ser usado. E surge agora no mercado brasileiro uma nova forma de apresentação da silimarina. A silimarina é um fitoterápico extremamente antigo, há relatos que antes de Cristo já se usava silimarina em pacientes ictéricos, mas que nunca se consolidou efetivamente como um tratamento para várias doenças em que ela foi testada. Aparentemente, o que se refere é que essa pouca efetividade in vivo, porque in vitro ela é muito efetiva, se deveria à dificuldade na absorção intestinal da substância. E que essas novas apresentações, elas trariam biomecanismos que facilitariam essa absorção. Trarei 3 trabalhos para vocês para apresentar essas novas formulações e o espaço da silimarina nesses pacientes. Esse primeiro trabalho é uma meta-análise com 8 estudos foram selecionados. As doses foram em torno de 200 miligramas de silimarina 3 vezes por dia, e o trabalho mostrou, a meta-análise mostrou que havia redução efetiva de ALT e AST, de TGO e TGP, demonstrando melhora dos mecanismos inflamatórios após o uso da silimarina. O segundo trabalho é um artigo de revisão, agora de 2020, bem recente, que mostram todas as situações em que a silimarina já foi estudada e poderia ser utilizada na hepatologia. Ela já foi usada na doença hepática alcoólica, já foi usada em intoxicações exógenas, já foi usada na hepatite B, na hepatite C, e agora abre-se esse espaço na doença hepática gordurosa não alcoólica. Vejam que esses trabalhos em destaque nessa revisão evidenciam melhora de transaminases, melhora de qualidade de vida e da função hepática, melhora de parâmetros biométricos, IMC, circunferência abdominal, e melhora da esteatose pelo ultrassom, e também melhora histológica. E talvez o trabalho mais importante e mais rigoroso sob forma de metodologia é esse que foi publicado no Clinical Gastroenterology Hepatology de 2017, que é uma revista extremamente séria da Europa, onde esse grupo da Malásia estudou com biópsia a silimarina no tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica em cerca de 99 pacientes.
As respostas foram interessantes, porque o endpoint principal seria melhorar fenômeno inflamatório, mas não houve significância estatística nessa melhora, como vocês podem constatar no gráfico acima. No entanto, os marcadores de fibrose hepática, como o APRE, o FIB4 e o NEFL score melhoraram. Então, talvez ela tenha um espaço também na redução da fibrose a longo prazo. A conclusão do trabalho, então, foi que nesse estudo com 99 pacientes, a silimarina não teve uma ação efetiva na melhora dos fenômenos inflamatórios, mas que ela poderia reduzir a fibrose hepática e essa comprovação demandaria mais estudos. É interessante que esse artigo demandou o editorial desse volume da revista. Esse editorial foi escrito pelo professor Michael Mans, que é um renomado hepatologista europeu da Universidade de Hannover, na Alemanha, é ex-presidente da Associação Europeia de Fígado, onde ele coloca que, muito provavelmente, a gente tem que descortinar nossas ideias em relação à silimarina e que essas novas apresentações com novos biomecanismos de absorção poderiam abrir um espaço para ela, então, no tratamento de várias doenças hepáticas. Eu concluo, então, que a doença hepática gordurosa não alcoólica não é uma doença restrita ao fígado, mas uma das faces de uma doença sistêmica com alta morbidade a longo prazo. O tratamento atual é de difícil aderência, ele inclui mudanças de hábito de vida, é multifacetado e é por toda a vida. A perda de peso e a atividade física são e continuarão sendo no futuro os pilares do tratamento. A vitamina E, a pioglitazona e a liraglutida podem ser utilizadas no momento em situações específicas, notadamente em pacientes F2, F3 e F4. No F4, a gente não sabe até quando usar. O ácido obético-ólico, acetilcisteína, probióticos e silimarina são agentes promissores para uso isolado ou em associações. Essas drogas têm uma grande característica. Elas são acessíveis, são baratas e têm pouquíssimos efeitos colaterais ou nenhum efeito colateral. A cirurgia bariátrica respalda-se paulatinamente como uma opção terapêutica em casos selecionados. Meus amigos, enquanto o futuro não chega, nos resta tratar o doente e não a doença. Oriente a alimentação, controle o colesterol, maneje a pressão arterial, reduza a glicemia, peça para o seu paciente parar de fumar, peça para ele se manter ativo com atividade física regular e perder peso. É importante que, ao cuidar de uma doença, você pode ganhar ou perder, mas se você cuidar de uma pessoa, você sempre vencerá. Eu termino, então, agradecendo o espaço, prestando minha homenagem a todos os médicos, médicas e profissionais de saúde que estão nessa luta contra a Covid-19 e abro espaço, então, para o chat e para procurar responder perguntas que, porventura, vocês as tenham. Muito obrigado. Bom, eu tenho aqui uma primeira pergunta. A associação de pioglitazona e vitamina E funciona? Funciona. Em alguns casos, a gente usa as duas associadas. Só que nós temos muito pouco dados de literatura, mas não tem nenhuma contraindicação de usar as duas associadas. Qual sua opinião do ultrassom no diagnóstico da esteatose? O ultrassom, eu acredito que aqui esteja falando do ultrassom convencional. O ultrassom é um método operador dependente, mas é um método bastante acessível. Então, normalmente é o método de entrada e de escolha para a avaliação inicial desses pacientes.
Bom, eu não estou recebendo aqui maiores perguntas. A gente pode comentar, principalmente, enquanto chega mais alguma coisa, a gente pode comentar principalmente da dificuldade no tratamento desses doentes, porque como o tratamento ele é multifacetado, não adianta você fazer uma coisa só. Não adianta, por exemplo, você dar droga e o paciente não perder peso, o paciente não ter atividade física, o paciente não tratar as comorbidades metabólicas. Então, o tratamento ideal, ele envolve todo esse conjunto e, às vezes, ele é multidisciplinar. A dose de pioglitazona, 30 miligramas por dia. O uso da ezetimiba funciona? Bom, a ezetimiba tem sido usada, alguns trabalhos mostrando a sua utilização em casos selecionados, mas são pequenos trabalhos, ela deve ser utilizada muito mais como tratamento da comorbidade metabólica, da dislipidemia, do que efetivamente como droga de ação no fenômeno inflamatório e na fibrose. A vitamina B12 eu desconheço algum trabalho com ela. Vitamina E. Bom, a vitamina E ela faz parte do armamentário inicial e ela deve ser usada naquela dose de 800 unidades por dia. A gente recomenda apenas cuidado da vitamina E em pacientes masculinos, porque há uma relação entre vitamina E e aumento da possibilidade de câncer de próstata, e alguns trabalhos que evidenciam que a vitamina E estaria relacionada a fenômenos isquêmicos cardiovasculares a longo prazo. Vitamina E e pioglitazona somente após biópsia, esse é um drama. Os guidelines, principalmente americanos, nos dizem que a gente só poderia tratar uma vez constatado a esteatohepatite por biópsia. Mas nós sabemos que na prática clínica não é possível. Então, se você tem transaminases elevadas e tem algum marcador de fibrose caracterizando o F2, F3 e F4, eu recomendaria que usasse independente da biópsia. Qual a melhor forma de acompanhamento da doença? Bom, a melhor forma de acompanhamento da doença é você acompanhar laboratorialmente esses pacientes, em média semestralmente, associando o acompanhamento da glicemia, acompanhamento de colesterol, triglicerídeo e da função hepática. É fundamental acompanhar a evolução do peso do paciente e da circunferência abdominal. Se a barriga está diminuindo, o doente está melhorando. Se a barriga está aumentando, o doente está piorando. E pelo menos uma vez por ano, um ultrassom abdominal, principalmente para a possibilidade de avaliar a evolução para cirrose ou aparecimento de nódulo relacionado a carcinoma hepatocelular. Aguardando aqui mais alguma pergunta. O uso de glifosinas estaria indicado? Estaria indicado no tratamento do diabetes associado, não no tratamento do próprio NASH. O senhor costuma prescrever silemarina? Sinceramente, não. Essa forma de apresentação da droga está chegando no mercado agora. A perspectiva dessa apresentação LICAPS é melhorar a absorção intestinal, mas eu acho, e eu me incluo nisso, que nós precisamos descortinar a nossa visão em relação à silemarina. E é provável que a gente passe a usar, inclusive, de forma associada. Você usa elastografia? Sim. Uso elastografia, sim. A gente usa elastografia normalmente associada a um modelo matemático. Eu faço o NEFL Score, faço o FIB4 ou o APRE e faço uma elastografia e aproximo os dois, a gente tem um índice de acerto maior.
A pioglitazona tem como efeito colateral o aumento de peso. Existe necessidade de preocupação do hepatologista com esse efeito? Existe. E existe uma técnica, é usar a pioglitazona associada à metformina. A pioglitazona aumenta um pouco o peso, a metformina, o doente perde peso, e são drogas que casam muito bem nessa situação. Quando biopsiar? Pelos guidelines, qualquer suspeita de esteatohepatite não alcoólica deveria ser indicada uma biópsia hepática. Eu, particularmente, acho que o doente deve ser biopsiado em duas situações. Quando a gente tem dúvida diagnóstica, quando há comorbidades, por exemplo, possibilidade de NASH ou associada à hepatite autoimune, ou algum grau de lesão hepática medicamentosa, ou hemocromatose, ou naqueles pacientes que durante 6 meses a 1 ano você faz tudo correto, o paciente perde peso, ele tem atividade física, você usa a medicação de maneira correta e você não obtém resposta terapêutica efetiva. Aí valeria a pena biopsiar. Que marcador de fibrose usar? Qualquer um desses marcadores matemáticos, o NEFL Score, o FIB4 ou o APRE, eles têm sob forma de aplicativo que você pode baixar para o seu celular, e a elastografia. Numa elastografia Metavia F0, F1, repete a elastografia quanto tempo depois. Meu grande e querido amigo, doutor Antônio Carlos Moraes, um excepcional clínico. Eu acho que se você tiver condições, você pode anualmente fazer uma elastografia. Não existe na literatura determinado o prazo. F0 e F1, a possibilidade de evolução é bem lenta. Então, não é tão apertado essa rigidez de repetição. Mas, se houver condição, faz uma vez por ano. Gama GT elevada, como avaliar a severidade da esteatose? A gama GT ela é considerada um marcador de fibrose. E você deve estar muito atento em pacientes com fibrose avançada que começam a elevar a gama GT. Fique atento para a possibilidade de aparecimento de carcinoma hepatocelular. E, às vezes, até o uso de uma ressonância magnética para avaliar melhor esses doentes. Então, gama GT elevada, subindo, é marcador de fibrose hepática. Quanto tempo usa vitamina E e pioglitazona? Normalmente, a vitamina E e a pioglitazona, alguns estudos mostram que você pode usar de 6 meses a 1 ano como tratamento efetivo. Se com 6 meses a 1 ano você não tem resposta com redução de transaminase, provavelmente essas drogas não estão funcionando. Mas é importante que você cheque se o seu paciente está tendo perda de peso e está com atividade física regular. Como usar a liraglutida para o NASH no paciente não diabético? Ela deve ser usada da mesma forma que você usa no diabético, como droga isolada ou sequencial à vitamina E e à pioglitazona. Pacientes com esteatose têm muitas vezes ferritina elevada. Como conduzir sangria sempre? Aí eu diria que quase nunca sangria. Se você tem ferritina elevada, mas um índice de saturação normal, não deve ser hemocromatose, deve ser a hiperferritinemia da doença metabólica. E aí você tenta tratar do mesmo modo que você trata a esteatohepatite e observa a queda da ferritina. Não há indicação formal de sangria na hiperferritinemia da esteatohepatite. Há espaço para ômega 3 ou resveratrol? Sim. Ômega 3 tem sido descrito como possibilidade de utilização associado aos outros tratamentos. E o resveratrol manda tomar uma taça de vinho tinto todo dia, que faz bem à cabeça e faz bem ao corpo. Se não houver elastografia disponível, quais parâmetros usar para iniciar o tratamento farmacológico? Usar os métodos que a gente tem, os modelos matemáticos, o NEFL Score, o FIB4 e o APRE. Bom, meus amigos, eu acho que nós cumprimos nossa missão.
Foi uma discussão extremamente interessante, eu fiquei satisfeito com as perguntas e com a possibilidade de colaborar com o dia a dia de vocês. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria de, nesse momento, pedir que cada um de nós, durante suas orações da noite, lembrem-se do nosso grande colega Otávio Filho, que encontra-se com Covid em Belém, em situação muito grave. Vamos orar por ele e torcer para que o Otávio saia dessa. Um grande abraço, boa noite, muito obrigado a todos.